palavra ao professor Geraldo Prado. Um cordial boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, ladeado. Minha querida amiga, professora da Universidade Federal do Pará, promotora de justiça, doutora Cláudia Pinho, das grandes processualistas penais brasileiras. Um prazer muito grande, imenso prazer, Cláudia, estar também ao lado do professor Manuel Valente, meu querido amigo da Universidade Autônoma de Lisboa, de tantas jornadas internacionais. Receba aí o nosso afeto brasileiro, Manuel. Estamos juntos aí vivendo esse momento difícil na história da humanidade, e agradecer ao Instituto Universitário do Rio de Janeiro, na pessoa da Mariana, que preside as atividades. E eu pretendo, na verdade, formular duas críticas à teoria do garantismo, e o farei a partir, talvez, de um certo lugar de conforto, porque, se eu não estou enganado, fui o primeiro autor no Brasil a trabalhar a teoria do garantismo penal, a escrever sobre o tema, e endosso as estruturas de garantia que são defendidas por Luigi Ferraioli, como disse a professora Cláudia Pinho, desde a época da organização do Encontro da Catânia, em 1973, nos anos 70, quando se estabilizou ali, ou se organizou uma resistência a esse movimento mais autoritário que dominava, que ainda era a expressão dos antigos juízes do regime fascista italiano que permaneceram na magistratura italiana, chegaram a altos postos e comandavam a jurisprudência, ainda que à luz de uma constituição nova, de uma constituição democrática pós Segunda Guerra Mundial, pós fim do fascismo. Então, aquele encontro da Catânia, o Congresso da Catânia, foi muito importante, e Ferrari participou ali na mesa ou no grupo do uso alternativo do direito, começa a se despedir da magistratura, ele foi magistrado, começa a se despedir da magistratura e vai seguir a carreira acadêmica, as pegadas dele de Bob e de tantos outros, culminando para o que nos interessa aqui, no trabalho do final dos anos 80, no final dos anos 80, exatamente, que é o direito de razão. Quais são as minhas duas críticas, entre inúmeras, já que esse é um tema que nós poderíamos ficar a tarde toda debatendo por vários ângulos e ainda assim estaríamos muito longe de esgotar. Quais são as minhas duas críticas e onde elas se encaixam nessa perspectiva do Ferraioli, que ela não sofre de descontinuidade depois da publicação do Direito de Razão e segue até hoje sendo um ponto de vista muito firme do autor, que é também queridíssimo amigo meu. A teoria do garantismo penal, ela é uma sistematização de ideias fundadas, estas ideias, em basicamente três eixos: uma teoria do Estado, muito importante, uma teoria normativa, uma teoria do direito, igualmente importante, e uma filosofia do direito. Então, nós temos uma teoria do Estado, uma teoria do direito e uma filosofia do direito, com o grande mérito, a grande virtude de serem teorias engajadas, teorias no campo das ciências sociais, com uma adesão prévia, explícita à democracia, à república, a princípios republicanos, a princípios democráticos, sem aquela falsidade do paleopositivismo, como diria o prefeito Banhas, de ter uma pretensão de neutralidade do cientista social. Pelo contrário, Ferraioli, como magistrado, como professor, como investigador, sempre foi engajado nas causas da democracia, nas causas anti-autoritárias. Então, sem dúvida alguma, esses três eixos são muito importantes, mas o que acontece ali? No campo do direito, talvez tenha sido a última grande teoria, a última teoria com uma pretensão de uma abrangência maior, que era algo muito peculiar, algo muito próprio das ciências sociais, da metade do século XIX até o início dos anos 70, em particular na Europa. A partir do momento em que tem início o chamado movimento pós-modernista, essas grandes teorias elas vão ser colocadas de lado, porque elas não conseguem atender, elas são um mapeamento muito generalizado de situações bastante específicas, particulares, fragmentárias
nem todas elas encaixadas na vida. Da mesma maneira que se faz críticas à teoria marxista, se faz críticas também à teoria do garantismo pelo ângulo dessa pretensão de dominar um universo muito, muito extenso de problemas. E já quando é publicado Direito e Razão, essas grandes narrativas, elas já não seduzem tanto. Mas ela é muito importante, sem dúvida alguma, e há um ponto de partida nela, e há um método depois de aplicação que merecem, na minha opinião, crítica. O ponto de partida da teoria do garantismo, quer no que concerne a sua teoria jurídica, quer no que concerne a sua teoria do poder, é a noção de contrato social. Ela é uma teoria liberal, como disse a professora Ana Cláudia Pinho. Ela é uma teoria liberal, indiscutivelmente uma teoria liberal, e a matriz é a perspectiva do contrato social. Para nós latino-americanos, isso é muito importante, porque as teorias contratualistas, elas, querendo ou não, admitindo ou não uma assimetria a partir da posição dos sujeitos que estão na sociedade, uma posição diferenciada, uns são mais ricos, outros mais pobres, uns são homens, outros são mulheres, uns são católicos, outros não são, ainda que ela admita essa assimetria ela não é trabalhada dentro das narrativas contratualistas como um problema. E vivemos, nós aqui na América Latina, desde sempre, desde a chegada dos colonizadores aqui, nós vivemos uma assimetria acentuada na posição dos sujeitos, das pessoas que vivem nesse território. Eu, particularmente, eu tenho um carinho muito grande por uma ideia desenvolvida por uma criminóloga radical venezuelana chamada Lola Neade Castro, a Lolita, que em um livro Democracia e Direito Penal, ela acentua que para nós do Hemisfério Sul, para nós que temos que enxergar o mundo a partir de uma visão decolonialista, a noção de democracia ela tem que ser ascensional. Ela tem que partir das bases da sociedade para o cume. Ela não pode ser alguma coisa que vem de cima para baixo, e a experiência brasileira muito claramente mostra isso, porque tanto a democracia como a república no Brasil são imposições da elite, portanto, elas chegam ao Brasil com freio de mão puxado, elas chegam ao Brasil para atender muito mais a uma demanda das elites, das classes mais favorecidas, e não encontram eco nas áreas mais pobres ou nos grupos mais pobres, vulneráveis da sociedade brasileira, sequer nos grupos sociais que são efetivamente discriminados. Digamos, o efeito prático disso, de desconsideração do que é essa realidade e da impossibilidade concreta de pensarmos uma teoria cuja matriz seja o contrato social, tem que ver o seguinte, tanto Locke como Hobbes, eles tinham uma visão de mundo muito eurocentrada. A ideia do contrato social, quando eles vão falar da ocupação da América, ela sofre um corte, ela efetivamente sofre um corte. Então, nós aqui que estamos nessa condição de extrema desigualdade, precisamos pensar em um fundamento para os nossos direitos fundamentais, e uma das propostas do Ferraioli é essa: quais são os fundamentos dos direitos fundamentais, afinal de contas, né? Precisamos pensar numa fundamentalidade muito mais material. Então, eu me situo entre os que fazem hoje, sendo alguém que segue o pensamento de Luiz Ferraioli no que toca às garantias do processo penal, considero insuficientes para que não haja perseguição da população negra, não haja perseguição da população LGBT, não haja perseguição dos operários, não haja a perseguição de tantos e tantos grupos vulneráveis que se faz a partir do próprio discurso legal. Eu creio que, para nós, e disse isso uma vez a Luiz Ferraioli, num encontro em São Paulo, ainda presidido naquela oportunidade pelo nosso também querido Luiz Flávio Gomes, já falecido, o professor Luiz Flávio Gomes, disse isso a ele: nós não temos ainda nada a garantir.
Por enquanto, quem luta pela teoria do garantismo no Brasil numa posição de mais conforto são exatamente esses que vão disputar os processos criminais, falando de garantismo penal, vão disputar os processos criminais na corrupção, nos crimes de mercado, nos crimes de Estado. Nós não conseguimos fazer, por exemplo, que uma regra tão elementar como a do tráfico de drogas privilegiado, ela já seja um impedimento à decretação de prisões preventivas ou manutenção de situações coercitivas. Então, eu caminho por aí e estou no extremo oposto também. Eu não diria que eu estou no extremo oposto dos garantistas integrais, muito respeitosamente ao pensamento deles, porque ali, como disse a professora Ana Cláudia Pinho, falta substância teórica. Ali não há um fundamento teórico que embase o posicionamento expresso nesses textos que são textos, alguns deles reacionários mesmo, no que toca a Luiz Ferraioli. Mas eu do outro lado, mas com esse olhar. Agora, e para terminar, a minha segunda crítica, ou melhor, o que eu tinha esboçado no passado, como outros pensadores italianos, pensadoras italianas também, juristas italianas da área da teoria do direito, haviam esboçado de crítica a Ferraioli no passado, nós acabamos derrotados pelos fatos e Ferraioli vencedor. Havia uma crítica que eu fazia que era acentuar, na minha opinião, era importante acentuar nas democracias contemporâneas o poder dos congressos e o poder da legislação ordinária. Se eu pensar num modelo, qualquer que seja, jurídico, em que eu tenho uma ligação direta da Constituição para o juiz, que é importante, as garantias do processo penal, elas passam por aí, é preciso que os magistrados, o Ministério Público, os advogados dialoguem diretamente, as autoridades policiais dialoguem com a Constituição, mas se eu pensar o tempo todo nessa linha de transmissão que ignora o Congresso Nacional e que ignora a produção legislativa ordinária, eu me coloco numa situação de não ter como justificar a existência de eleições periódicas para deputados federais, para senadores, para deputados estaduais, para aqueles que têm uma tarefa muito importante de concretização dos mandamentos constitucionais e de avanço sobre aquilo que a Constituição não prevê, porque não tinha capacidade alguma de o fazer como documento histórico que é. Então, eu tinha muito essa visão. A teoria do garantismo, ela um tanto diminui o papel da legislação ordinária. E eu e outros tantos e outras tantas que fizemos essa crítica a Ferraioli, nos vimos agora numa posição indefensável nossa, e no caso Ferraioli, vencedor nesse debate, em que esse movimento, esse neofascismo contemporâneo, está usando a legislação infraconstitucional para esvaziar a Constituição, com apoio dos tribunais. E eu diria o seguinte, muitas decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, muitas das posições, muitas vezes a decisão não se concretiza pela natureza plural do Supremo Tribunal Federal, mas algumas manifestações de voto no Supremo Tribunal Federal, elas são manifestações inconstitucionais ou anticonstitucionais. Elas prestigiam ordens normativas inferiores do ponto de vista orgânico da nossa estrutura constitucional legal, elas fazem isso para esvaziar a Constituição. E aí, de fato, Ferraioli estava com razão lá atrás, sem ter vivido, talvez tendo vivido ali as ondas, a repercussão do autoritarismo italiano e europeu da época da Segunda Guerra Mundial, ele pudesse ter a antena ligada e ter percebido as coisas melhor do que nós, apesar de também termos vivido nós com o nosso autoritarismo aí pujante até 85, camuflado até 2013, 2014 e agora volta pujante também. Então, são duas questões que eu trago aqui e penso que são muito importantes, são críticas, porque também acho que esses leitores apressados ou não leitores ou agressores aí da teoria jurídica e que ofendem o pensamento e às vezes até a pessoa do próprio professor italiano, eles imaginam que todo mundo
está no mesmo barco e que aquilo é lido como uma missa. Aí eu me lembro muito que o Lilo Batista termina com essa imagem do Lilo Batista. Lilo Batista para mim dizendo: Geraldo, você e os demais aí com essa teoria do garantido estão parecendo religiosos, só falta colocar ali a roupa de padre e sair com o crucifixo na mão. É importante ter a capacidade de fazer a crítica, porque é necessário avançar conforme a realidade latino-americana, que é efetivamente a nossa realidade. Então, eu deixo aqui essa minha mensagem, essa reflexão, voltando a dizer que, por óbvio, eu sou um garantista nesse sentido, né? Eu concordo com as ideias de Luiz Ferraioli no que toca às garantias, tanto as positivas como negativas, tanto aquelas do processo penal que controlam o poder punitivo estatal, como aquelas dos direitos sociais que impulsionam o Estado a realizar movimentos de equalização das diferenças sociais. Muito obrigado, Mariana. Agradeço a paciência de todos os ouvintes, de todas as ouvintes. Imagina, professor, eu que agradeço. Primeiramente, como sua aluna, sempre maravilhoso ouvir o senhor falar. Não tem nem palavras, a gente só escuta. Escuta e tenta aprender o máximo possível.